Você vai aprender física, eu garanto. O esquema a seguir representa em escala um objeto O e sua imagem I, conjugada por um sistema óptico S. O sistema óptico S compatível com o esquema é... Fera, presta atenção. Objeto e imagem são ambas apontadas, setas apontadas para cima. Isso indica que a imagem e o objeto têm a mesma orientação, ou seja, a imagem é direta. Se a imagem é direta, a gente já sabe que a imagem é virtual. Muito importante isso. Então, a gente tem uma imagem virtual de um objeto real. A gente pode ter imagens virtuais conjugadas por espelhos e conjugadas por lentes. Quando conjugadas por espelho, se o espelho é côncavo, a imagem é aumentada. Se o espelho é convexo, a imagem é reduzida. Perceba que a imagem está reduzida, então não pode ser um espelho côncavo. Quando são lentes que conjugam a imagem, se a lente é uma lente convergente, a imagem real é ampliada. Se a lente é uma lente divergente, a imagem a imagem virtual é uma imagem reduzida. Então perceba que a gente não pode ter então uma lente convergente. A gente só pode ter S como um espelho do tipo convexo ou uma lente do tipo divergente. E agora, atenção! A imagem e o objeto estão do mesmo lado do sistema óptico. Quando a gente tem um espelho, a imagem virtual fica do lado oposto ao do objeto. E quando a gente tem uma lente, a imagem virtual fica do mesmo lado que o objeto. Logo, S não pode ser espelho. Se S não pode ser espelho e não pode ser uma lente convergente, a gente obrigatoriamente tem que S é uma lente divergente. A gente construiu o argumento da resposta usando a exclusão, fera, porque eu queria falar de todos os casos possíveis. Mas a gente poderia simplesmente olhar o seguinte: a imagem e o objeto estão do mesmo lado e a imagem é virtual. Então, obrigatoriamente, isso é uma lente. E como a imagem é reduzida em relação ao objeto, tem que ser uma lente divergente. Era direto. A alternativa correta é a letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma lente convergente tem uma distância focal de 20 centímetros, quando o meio ambiente onde ela é utilizada é o ar. Ao colocarmos um objeto a uma distância P 40 centímetros da lente, uma imagem real e de mesmo tamanho que o objeto é formada a uma distância P' 40 centímetros da lente. Quando essa lente passa a ser utilizada na água, sua distância focal é modificada e passa a ser de 65 centímetros. Se mantivermos o mesmo objeto, a mesma distância da lente, agora no meio aquoso, é correto afirmar que a imagem será... Fera, muito tranquilo. O que ele está querendo saber é que tipo de imagem vai se formar quando um objeto está posicionado a 40 centímetros de uma lente que tem distância focal 65 centímetros. O que aconteceu no ar não é relevante para a resposta. O que é importante é a gente saber o que acontece quando um objeto está posicionado a 40 centímetros de uma lente que tem distância focal de 65 centímetros. E aí é simples. Quando a gente tem uma lente do tipo convergente, a gente tem um comportamento óptico para um objeto posicionado entre a lente e o foco, que vai produzir uma imagem que é sempre virtual
e por ser virtual, ela é direta. E por ser uma lente convergente, ela é ampliada. Então, atenção, quando nós temos um objeto real posicionado entre a lente convergente e o foco, você vai ter uma imagem que é necessariamente virtual. Por ser virtual, ela é direita, e como a lente é convergente, ela é ampliada. Lembra de espelhos esféricos. Espelhos esféricos de distância focal positiva são espelhos côncavos. Quando a gente coloca um objeto entre o vértice do espelho côncavo e o foco, a gente tem uma imagem direita e ampliada, virtual, direita e ampliada. Da mesma forma acontece com a lente convergente e por isso a alternativa correta é a letra A. A de aprovação. Aprovação aqui é seu destino, fera. Vamos juntos.